Tem jogos que não se resolvem na força nem na imposição contínua. Eles vão sendo construídos em pequenas concessões, em momentos em que um lado aceita sofrer um pouco mais, enquanto o outro tenta acelerar além do que consegue sustentar. Foi uma partida assim, equilibrada no placar, mas cheia de microvantagens alternadas, em que o controle nunca foi absoluto e o resultado nasceu justamente da leitura desses instantes de desequilíbrio. Bahia e Fluminense empataram em 1-1 pela segunda rodada do Brasileirão Betano na Arena Fonte Nova, em Salvador. Um resultado que deixa a sensação de justiça pelo que o jogo apresentou, mas que também carrega a frustração dos dois lados. O mandante por ter sido mais insistente no fim, o visitante por ter tido o jogo mais na mão durante boa parte do primeiro tempo. Foi um duelo decidido mais pela gestão dos momentos do que por superioridade técnica constante. Desde o apito inicial, ficou claro o contraste de intenções. O Bahia tentou assumir o campo adversário, empurrando o jogo pelos lados, enquanto o Fluminense foi mais paciente, esperando o erro para acelerar. Essa diferença de postura fez o jogo começar em ritmo controlado, mas com tensão. O mandante tinha mais bola, mas ainda sem transformar isso em perigo claro. O visitante, mesmo com menos presença ofensiva, já mostrava que precisava de pouco espaço para machucar. O primeiro tempo foi marcado por fases bem definidas. O Bahia finalizou mais vezes, rondou a área, mas encontrou dificuldade para transformar volume em conclusões realmente perigosas. Muitas tentativas acabavam bloqueadas ou saíam sem direção, o que diz muito sobre como a defesa visitante conseguiu proteger o centro do campo e forçar chutes apressados. O Fluminense, por outro lado, foi mais cirúrgico. Chegou menos, mas quando chegou, chegou limpo. No gol, por volta dos 20 minutos, a jogada nasce de um ataque rápido. A defesa recua em excesso, o espaço aparece entre zagueiro e lateral, e quando a bola chega dentro da área, a finalização sai firme, no tempo certo, antes que o goleiro consiga fechar completamente. Foi a diferença entre finalizar muito e finalizar bem. Depois disso, o jogo ficou mais travado. O Bahia seguiu tentando, mas acumulou erros de passe no último terço, quebrando o próprio ritmo. O Fluminense passou a errar mais na saída, chamando o mandante para o campo ofensivo, mas sem perder totalmente o controle emocional do jogo. Na volta do intervalo, o cenário mudou pouco no início, mas o desgaste começou a aparecer. O Fluminense já não conseguia pressionar com a mesma intensidade e passou a errar passes simples, principalmente quando tentava sair jogando curto. Isso entregou ao Bahia períodos mais longos de controle territorial. O mandante aumentou o número de finalizações e, mais importante, começou a acertar o alvo com mais frequência. O goleiro visitante foi obrigado a intervir várias vezes, mantendo o placar apertado e sustentando a vantagem mínima. Essas defesas explicam por que o jogo parecia caminhar para um resultado enganoso. O empate sai já na reta final, perto dos 80 minutos. A jogada se constrói com insistência pelo corredor central. A defesa do Fluminense afunda demais. A bola sobra viva dentro da área e a finalização acontece rápida, colocada no espaço que o goleiro já não conseguia mais alcançar. Não foi um lance isolado, foi consequência direta da pressão acumulada. Pelo Bahia, Everton Ribeiro foi o organizador silencioso, mesmo errando mais passes do que costuma, assumiu a responsabilidade de acelerar quando o time precisava. David Duarte teve leitura defensiva importante para evitar contra-ataques mais claros. Christian Oliveira entrou bem e foi decisivo no momento em que o jogo pedia agressividade. No Fluminense, Fábio foi fundamental para sustentar o time no segundo tempo, com defesas que mantiveram o jogo sob controle por muito tempo. John Kennedy mostrou eficiência máxima no primeiro tempo, precisando de pouco para decidir. Martinelli e Nonato ajudaram enquanto o time teve fôlego para competir no meio-campo. O empate reflete o que foi o jogo. Um time teve mais volume, o outro foi mais eficiente quando teve espaço. As defesas dos goleiros explicam por que o placar não se alterou mais vezes, e os erros de passe, principalmente no segundo tempo, mostram por que ninguém conseguiu assumir o controle total até o fim. A principal lição é clara. Jogos equilibrados não se vencem apenas criando mais, mas escolhendo melhor quando e como atacar. E nesse caso, os detalhes falaram mais alto do que qualquer domínio prolongado.